Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, voltando a fazer os vídeos, uma correria retada aqui, porque já voltei a trabalhar nas ocupações terrenas diárias, mas é isso aí. Diante da pandemia, diante da situação, vida que segue, tomemos as recomendações específicas e necessárias com atenção e vamos que vamos. Vamos falar de magnetismo e espiritismo. E hoje vamos falar do seguinte: em que ocasiões posso utilizar do fluido magnético nos passes? Em que ocasiões posso utilizar do magnetismo? Uma pergunta parecida com esta surgiu em uma palestra que fiz online na Web TV Espiritize, cujo tema foi o magnetismo humano e a pandemia atual. Respondi a pergunta, mas depois de caso passado, chegando em casa, lembrei de algumas situações que podemos utilizar do fluido magnético que não lembrei de falar. Então, o fluido magnético, ou seja, os passes, pode ser utilizado em ocasiões como paralisia dos membros inferiores, dos membros superiores, cegueira, surdez, hemorragias, erisipela, frieiras, queimaduras, Alzheimer, Parkinson, autismo, obsessões, depressão, síndrome do pânico, doenças diversas do aparelho digestivo, doenças diversas também no campo do cérebro, na área do cérebro. Então sempre foi utilizado com fins de cura, com fins de restabelecimento da saúde. A gente está em casa, um filho apresenta uma febre, está com uma dor de dente intensa, seja um filho, seja um pai, seja um irmão, uma dor de cabeça, a pessoa tem uma enxaqueca crônica, vem tendo auxílio por medicações e o máximo que às vezes acontece de oferecer à pessoa é um alívio, que já é grandioso, mas que a pessoa precisa ficar dependendo dessas medicações. Em algumas situações que pode ser utilizado o magnetismo, se eu lembrar aqui eu vou falando, ok? Mas como assim, Luan? É difícil compreender para quem não é espírita, mas para quem é espírita só não busca entender ou só não entende se ainda não leu algumas passagens aqui que Kardec traz sobre o magnetismo e o espiritismo, ou se a pessoa não está com a mente e o coração aberto para tal verdade. Se a pessoa não quer enxergar de forma alguma, não quer entender. Aí não tem quem faça, porque a pessoa não quer. Mas eu vou buscar aqui um texto de Allan Kardec que ele fala das curas. O capítulo 14, os fluidos de A Gênese. A Gênese segundo o Espiritismo. No item 31, Kardec vem falar o seguinte, que é muito interessante. Basta ler com atenção que a gente entende. Perdão, antes do item 31, eu vou trazer aqui uma rápida leitura, para depois a gente ir para o item 31. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Ok? As lesões dolorosas repercutem. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, em nós, espíritos. Olha que interessante. Se essas lesões repercutem em nós, muitas das vezes nos ajudando a ter alguns pensamentos medrosos, pensamentos de desânimo também, ou algumas paranoias. E o lado benéfico? O lado benéfico deve repercutir em nós enquanto espíritos? Com certeza. Com certeza.
A gente sabe disso quando a gente toma um analgésico, um antibiótico para determinadas situações. O alívio que dá, olha a situação como muda. A gente está sentindo uma dor já há 3 dias intensa, isso é um exemplo. Uma dor de cabeça muito intensa. O que é que a gente logo imagina? Não vai pensar nada de bom, com certeza. E se a gente toma uma medicação e consegue o resultado, esses pensamentos medrosos, pensamentos desanimados, logo desaparecem. Isso é natural. Agora vamos para as curas. Luan, como é que o fluido magnético, como é que o passe vai auxiliar uma pessoa com autismo? Quer dizer que ele vai curar a pessoa vai deixar de ser autista? Não é isso. Ainda não, porque não está nos programas, não está nos compromissos reencarnatórios da pessoa, ou porque Deus ainda não permite, ou porque a gente ainda não conseguiu chegar lá. Primeiro que o espírito ele não é autista. Ele tem uma limitação no corpo físico para vir dessa maneira, por questões de reencarnação. Mas a gente não pode amenizar esse autismo. A pessoa veio assim, ele definitivamente terá que desencarnar depois de algumas décadas nessa situação. Se o autismo for em um grau alto, vamos falar assim, eu não posso amenizar a hiperatividade do autista ou ajudá-lo, não posso dar o mínimo de conforto. E no paciente em depressão, mesmo que a depressão, como se fala, é a enfermidade da alma. E a síndrome do pânico, como se fala que alguns defendem de que a síndrome do pânico tem um princípio nas culpas, questões de culpas, seja de vidas passadas, seja dessa vida mesmo. E a pessoa com erisipela, uma criança com uma enfermidade autoimune ou um idoso, pessoa com Alzheimer, com Parkinson, o espírito ele tem Parkinson? Ele tem o Alzheimer? Claro que não. É uma limitação do corpo físico. O corpo estando danificado, o espírito não tem condições de se manifestar como necessita. Isso já está, inclusive, na revista, nas obras da doutrina espírita, nas obras de Allan Kardec. Porque antes do espiritismo, não é à toa que a doutrina espírita é a boa nova, mas antes do espiritismo, não se conhecia todas essas informações. Olha que maravilha. A gente espírita aplica passes e do nada fica de fora de todas essas informações, sabendo o quanto podemos fazer. Olha que interessante. Mas vamos para as curas. Como se há visto, diz Allan Kardec, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Bem didático, não é? Os quais são simples transformações dele, tanto o corpo quanto o perispírito. Transformações de quê? Do fluido universal, ok? Pela identidade da sua natureza, ou seja, a identidade da natureza do fluido, por ser o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, no caso, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito, prestemos atenção nisto, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Uau! Olha que interessante. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Nossa! O que foi que aconteceu com tanto tempo que estamos aplicando passes? Que não estávamos por dentro destas informações ou não lembrávamos? Será que estamos matando algumas aulas de espiritismo? Condensado no perispírito esse fluido. Olha que interessante. Às vezes, quando se fala em passes, quando se fala em alívio ou em cura, tem uma visão muito distorcida disto, levando totalmente ao campo mediúnico. Mas vem cá, eu não tenho um perispírito? Você não tem? Precisa ser médium? Quer dizer que se você conseguiu aliviar ou restabelecer a saúde da pessoa em estado natural, que é o que a gente chama de cura, quer dizer que você não participou de forma alguma? Você não teve nada a ver com isto? Foi apenas um instrumento? Mas onde é que está o seu perispírito?
Olha, analisemos com atenção esse texto de Allan Kardec. Talvez por falta de noção desse texto é que muitos deixam de fazer e deixam de ajudar e socorrer. A cura, isso textualmente aqui na Gênese. Agora vamos entender a questão da cura com Allan Kardec, porque muitos defendem a questão da não cura, que está totalmente diferente do que Kardec e os magnetizadores do passado trouxeram para a gente. É muito parecido com a visão da homeopatia em relação às curas. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Pronto. Aqui dá para encerrar. Tem muito mais aqui de maravilhoso nesse texto. Então aqui a gente já consegue compreender, não é? Condensado no perispírito, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Ou seja, a gente dá do nosso perispírito, que fornece princípios reparadores no corpo. Em outro trecho, em outro texto aqui da Gênese, Kardec diz que o perispírito está em contato molecular com o corpo físico. A gente tem noção do que é isto? E a gente dá do nosso perispírito, utilizando dos passes, fazendo uma prece, um atendimento à distância, as famosas novenas que muitos católicos devotos de uma fé fervorosa sempre fizeram e conseguiram restabelecer a saúde de muitas pessoas que estavam desenganadas pela medicina. Mas e nós, enquanto espíritas, com tanta informação maravilhosa? Ou seja, a gente dá do nosso perispírito. Nos bastidores da ação da cura acontece a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, você que está vendo esse vídeo, se aplica passes, busque ler a Gênese, busque estudar com atenção o capítulo 14, os fluidos, agora sem pensamentos preconcebidos, porque a partir do momento que a gente faz uma leitura qualquer de qualquer texto, se a gente for com pensamento preconcebido, a gente perde e muito da leitura. A gente tem que ir com a mente e o coração aberto. Faz uma prece, pede ajuda de um bom espírito que possa lhe ajudar na interpretação do texto, na compreensão, que você possa ter olhos de ver, é o que eu peço para mim quando eu vou fazer uma leitura. E aí você vai compreender o que quer dizer. Nossa, que maravilha! Então, se meu pai está com derrame, sofreu um derrame, eu posso ajudá-lo? Pode. Então, se eu estou com um paciente, com um amigo que está com a depressão, que está aí pensando em suicídio, síndrome do pânico, eu posso ajudá-lo? Sim. Se eu tenho um filho autista que ele está precisando de ajuda e eu quero libertá-lo das drogas convencionais que a farmácia fornece, que ajuda muito, mas eu quero libertá-lo disto. O magnetismo pode ajudar esse corpo físico, onde vai repercutir no espírito o benefício. E aí o autista se acalma, tem uma qualidade de vida melhor. A pessoa que é paralítica também. A depender da situação, recupera os movimentos. E onde é que está os desígnios de Deus? Está aí lhe permitindo, no mínimo, aliviar. O Evangelho está cheio de curas. Está cheio do restabelecimento da saúde das pessoas. Está cheio do alívio. O quanto é bom. Não, mas a pessoa já está doente. A pessoa está doente, já está na mão de bons médicos, por ali fica. A gente, enquanto espíritas, não devemos pensar assim. Não somos apenas um corpo material. Existe um perispírito vinculado por molécula ao corpo. Esse perispírito tem chakras, tem nadis que são ligados a órgãos e glândulas. Não é somente aquele cuidado com aquelas drogas que o médico passa que vai resolver tudo. É preciso um amparo magnético, sempre foi assim. Mesmo antes do Cristo, espíritos sábios utilizavam do magnetismo com tanta riqueza. No Evangelho também, os clássicos defendiam isto, a aliança do magnetismo com a medicina, porque aonde a medicação não conseguia, o magnetismo chegava, e os clássicos não tinham essa visão do espiritismo. Olha que interessante, não tinham e conseguiam muito. Então, gente, o que eu tenho para vocês hoje é isto. Em que ocasiões pode utilizar do magnetismo? Genericamente, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões que você pensar de verdade
pode ajudar e auxiliar e socorrer e salvar vidas. Não adianta entrar de graça, entrar de qualquer maneira. Entra para valer, confia em você e faz. O livro do Jacob Mello, Manual do Passista, é um livro que eu vou lançar uma série de vídeos e semana que vem já vai sair o primeiro vídeo, que eu prometi, já tem um tempo que eu não fiz vídeos. E o Manual do Passista é um livro muito bom, muito rico para quem está iniciando. Tem o atual do Jacob hoje, que é o Magnetismo Humano, muito rico também. Mas se você inicia pelo Manual do Passista, como eu iniciei, você já vai estar mais preparado para abraçar os outros livros. Então vai lá, estuda, auxilia, socorre aquele irmão que você está em casa precisando, aquele primo que está precisando de ajuda, o pai, a mãe. Socorre um estranho que está precisando de ajuda, seja presencial, seja à distância. Ah, eu não tenho nada a ver com esse negócio de passes, eu não dou para isso, isso nunca me encantou. E no dia que um paciente, que um irmão aparecer enfermo dentro da sua casa, o que é que você vai fazer? Ah, eu peço ajuda a fulano. E se fulano não puder? Imagina a gente, enquanto espíritas, aplica passes ou não aplica, mas sabe dos benefícios, mas não quer acreditar. Chega no plano espiritual, vai ajudar quem? Como com a ação magnética? Então vamos começar a nos exercitar, vamos começar a trabalhar. Em todas as ocasiões podemos ajudar. Não há limitações para o fluido magnético, para o restabelecimento da saúde. E é isso, aguardem os outros vídeos que vai vir aí sobre o Manual do Passista. Eu não vou chegar e falar assim, o capítulo tal é assim. Vou trazer alguns tópicos, vamos refletir, mas o que eu vou trazer não vai suprir a questão do livro, para que não pensem assim, a Luan vai lançar os vídeos, eu não vou nem ler o Manual do Passista, pelos vídeos eu vou aprender tudo, não vá nessa. E se você pensa assim, repense. Repense porque não dá certo. Espiritismo não combina com comodismo, não combina com preguiça. Chame por Deus, sacuda a alma e o corpo e joga para longe essa preguiça, esse comodismo e tem que ler mesmo. Os vídeos apenas vai facilitar alguns pontos. E se tiver alguma dúvida durante a leitura do Manual do Passista, escreve para o Jacob Mello. E se quiser me fazer alguma pergunta também, escreve, deixa o feedback lá no vídeo aí no canal, que a gente vai conversando, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo que eu sei que você vai assistir. Então é isso aí, se garanta, confie, peça ajuda nos bons espíritos que eles estão com a gente. Um grande abraço.